E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, voltamos aqui no canal. Fiz um vídeo aqui ontem explicando o porquê do sumiço, expliquei todos os detalhes. Você que não viu o vídeo, procura aí para entender por que eu fiquei esses meses aí fora do canal. Eu disse que eu iria começar com os vídeos, com os conteúdos aqui no canal. A partir de amanhã, né, novembro, amanhã tem o pré-jogo de Botafogo e Palmeiras entrando 6 horas da manhã com as informações da partida. Tem live também amanhã, 8 horas da noite. A live amanhã vai ser um pré-jogo, vai ser um esquenta ali antes da bola rolar, 8 da noite, já que a partida é 9h30, e jogo da Globo, véspera de feriado aí contra o Palmeiras, beleza? Mas por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu disse que eu iria começar só amanhã. Porque eu quero trocar uma ideia com vocês botafoguenses, né? Nós todos torcemos pelo mesmo clube, temos o mesmo amor. Tava com saudade de vocês, então quanto mais gravar também, melhor, né? Quanto mais gravar, melhor. Tava cheio de saudade, por quê? Eu tô vendo grande parte da torcida botafoguense desesperada ali, com receio de perder esse título que tá praticamente nas nossas mãos, depois da derrota pro Cuiabá no domingo. Iverson, é decisão o jogo de amanhã contra o Palmeiras? Vamos conversar sobre isso. É um momento para a gente ficar desesperado? Eu acho que não. Vou trazer os argumentos aqui para a gente trocar essa ideia, vocês vão comentar. Mas antes, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você quiser também vire membro, aqui é só R$ 2,99 ao mês. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou conversar com vocês também sobre o Eduardo, jogadores que precisam chamar responsabilidades também nessa reta final do Campeonato Brasileiro, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui, cara, com os próximos... qualquer barulhinho aqui que o Inácio tá pertinho de mim, tá? Tô colocando sempre o Inácio aqui pertinho de mim, então se der resmungada é ele. Vocês já conhecem aí, acredito que grande parte o Inácio, fiz um vídeo aqui explicando ontem. Os próximos 8 jogos do Botafogo, lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza, que vai acontecer no dia 23 de novembro, o Botafogo tem esse jogo a menos. Então faltam 9 jogos para o Botafogo, contando com esse, mas vamos aí para os últimos 8 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem o Palmeiras amanhã, confronto direto no estádio Newton Santos, depois tem o Vasco, fora, né, São Januário, mas no Rio de Janeiro. Grêmio no estádio Newton Santos, Bragantino, confronto direto fora de casa, Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro no Newton Santos, e a gente fecha o Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional fora de casa. É uma tabela aqui, teoricamente, uma tabela um pouquinho complicada, né? Temos Palmeiras, temos Clássico com Vasco, temos o Grêmio, temos o Bragantino, Santos brigando para não cair, o Coritiba já foi, mas tem o Cruzeiro também que briga para não cair, tem o Internacional ali que deve estar de férias na última rodada. É uma tabela um pouquinho complicada, mas dos nossos adversários ali que estão brigando pelo título também, eles têm tabelas complicadas, então não é só a do Botafogo, e ainda tem esse jogo a menos contra o Fortaleza, que é fora de casa também. Iverson, amanhã é guerra? Sim, amanhã é guerra, amanhã é um jogo decisivo para o Botafogo, nisso aí eu concordo com a galera. A hora é agora, o Botafogo precisa vencer essa partida de amanhã contra o Palmeiras, principalmente por ser dentro do estádio Newton Santos, dentro de casa, com apoio do torcedor que começa a ficar desconfiado nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e com razão, né? São 28 anos sem título. Desesperados? Não. Galera, não é motivo pra gente ficar desesperado nesse momento. Sabe por quê? Vou colocar aqui do lado. Aqui do lado tá a tabela do Campeonato Brasileiro de 2017, uma campanha muito parecida, idêntica do Corinthians com a do Botafogo. Só para vocês verem, ó, o Corinthians na 30ª rodada em 2017 tinha 59 pontos. O Botafogo nesse ano, estamos na 30ª rodada também, o Botafogo tem os mesmos pontos do Corinthians de 2017. O Botafogo também tem 59 pontos. Lembrando que naquela campanha do Corinthians de 2017 e nessa do Botafogo, ambas equipes fizeram 47 pontos no primeiro turno, tá?
Iverson, você tá falando do primeiro turno. Agora fala pra gente do segundo turno. Eu tô desesperado porque o Botafogo fez 47 pontos no primeiro turno e nesse segundo turno o Botafogo só fez 12. Cara, eu tô desesperado. A gente só fez 12 pontos no segundo turno até agora. Beleza. Dá pra gente ficar meio assim? Dá. Mas o Corinthians, naquele campeonato também aqui do lado, ó, de 2017... Na 30ª rodada, o Corinthians no segundo turno tinha feito somente 10 pontos. Então, ou seja, o Botafogo fez 2 a mais. O Botafogo fez 12 esse ano no segundo turno. O Corinthians naquela altura tinha feito 10, tá? O Corinthians naquela época tinha acabado de engatar 4 derrotas seguidas, tá? No Campeonato Brasileiro. O Corinthians na 30ª rodada ele entra com 4 derrotas seguidas, feito somente 10 pontos no segundo turno, e o Botafogo pelo menos nesse segundo turno conseguiu 2 pontos a mais, tá? O importante daqui para frente é o seguinte, comparando ainda o Corinthians, vou tirar aqui do lado. O Corinthians, depois da 30ª rodada, o Corinthians voltou a ganhar. Aí sim, eles terminaram ali campeões do Campeonato Brasileiro daquele ano com 72 pontos. O Botafogo vai precisar um pouquinho a mais do que isso para ser campeão. 72 esse ano não dá, deve precisar ali de uns 76, 77, mas o Corinthians acabou sendo campeão de 72. O importante foi que depois da 30ª rodada, o Corinthians engatou ali vitórias, e é nessa rodada agora próxima que o Botafogo precisa também, assim como o Corinthians fez, engatar as suas vitórias, tá bom? E é tão idêntico a campanha das duas equipes que o Corinthians, na 31ª rodada daquele campeonato, enfrentou o Palmeiras, confronto direto. O Palmeiras também brigava pelo título naquela altura, e o Botafogo esse ano, na 31ª rodada também, vai encarar o Palmeiras no confronto direto. O Palmeiras também aí ameaçando, querendo brigar por esse título brasileiro também, tá? Ô Iverson, mas o Corinthians naquela altura não tinha pressão de 28 anos sem títulos. O Botafogo tá 28 anos sem títulos, é uma pressão a mais, porque isso pesa, concordo. Realmente você ficar esse tempo todo sem um título de expressão é uma pressão a mais. O Corinthians não tinha isso naquela época. Mas, gente, lembrando, o Botafogo tem um jogo a menos. O Corinthians naquela altura tinha um jogo a mais do que o Botafogo. Então, se a gente olhar o cenário nesse momento, o Botafogo com um jogo a menos do que o Corinthians tinha naquela época, e os mesmos números de pontos que o Corinthians tinha naquela época, cara, é um jogo amanhã, assim, claro, o Botafogo tem que vencer por jogar em casa, é time grande contra time grande, mas se o Botafogo, cara, empatar amanhã, não seria nenhum absurdo não, cara, porque um confronto direto, é o Palmeiras que tem uma boa equipe treinada pelo Abel Ferreira, vencemos eles lá no primeiro turno, eles vão vir mordidos agora, querendo recuperar esses pontos aqui na nossa casa. O importante amanhã, na minha opinião, é o Botafogo não perder. O Botafogo não pode perder para o Palmeiras. Tem que ganhar, mas se empatar, eu não acho de todo ruim, porque, cara, agora começa um campeonato à parte. Começa um campeonato de 8 jogos e o Botafogo tem 6 pontos na frente. Faltam 8 jogos, é um campeonato à parte. O Botafogo começa esse campeonato com 6 pontos na frente e ainda tendo um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Fortaleza. Então não acho que é momento de desespero. 6 pontos na frente, faltando aí praticamente 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. É uma boa vantagem ainda. Amanhã tem que ganhar, mas se empatar não acho de todo ruim. Amanhã tem pré-jogo aqui, amanhã tem live, 8 horas da noite, o pré-jogo 6 horas da manhã. Fica aí que eu já volto, que eu quero conversar com vocês sobre o Eduardo, sobre os jogadores chamarem as responsabilidades aí nessa reta final, que é muito importante. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, mas é importante você compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, aqueles grupos ali cheios de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Avisa a galera aí que a gente tá de volta, tá? Olha, o Eduardo, cara, eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás no canal, lá atrás no canal falava que o Eduardo é craque de bola, eu acho muito bom jogador, mas ele é vagalume. Lembra desse vídeo que eu falava, pô, o Eduardo, em determinados momentos dos jogos, ele some, ele desaparece, ele tem qualidade para arriscar mais, ele não arrisca tanto. Eu já ficava um pouco irritado com o Eduardo nessa situação. Procura esse vídeo aí, cara, bem lá atrás aqui no canal, eu já falava sobre isso com o Eduardo.
Só que nessa temporada o Eduardo tá irritando muito grande parte da torcida, e eu me incluo nessa, porque ele tem perdido gols ali importantes. Aqueles gols ali feitos. Contra o Cuiabá no domingo aconteceu isso também, tava 0-0 o jogo, ele entra de cara e perde o gol, né? O Walter pega a bola, o goleiro do Cuiabá, o Eduardo perdeu um gol feito e não pode perder. Principalmente pelo salário que ele recebe. O salário é muito alto, é um jogador que tem que chamar responsabilidade, ele tem qualidade para isso, então estou aqui para dar uma alfinetada a mais no Eduardo, mas o nosso dever nesse momento como torcedor é apoiar esses jogadores, só que esses jogadores, cara, eles têm que chamar responsabilidade. Por quê? Eu estava falando na primeira parte do vídeo sobre o Corinthians de 2017, mas o Corinthians de 2017... ele começa aquele trabalho com o Tite, que vai até o final. A gente já não tem isso, a gente perdeu o Luiz Castro, depois os jogadores não quiseram trabalhar com Laje. Então os jogadores nesse momento, como Eduardo, como Tiquinho, como Marçal, que não está jogando nada, esses jogadores têm que chamar a responsabilidade. Lúcio Flávio, que assumiu aí essa situação, Joel Carli, porque eles não quiseram trabalhar com Laje. Então a hora agora é desses jogadores, do Lúcio Flávio, da comissão técnica, Joel Carli, chamarem aí a responsabilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro, começando por essa partida de amanhã, beleza? Então é isso, se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Desculpa aí o barulhinho que o Inácio está pertinho aqui de mim, vou tentar trazer ele sempre pertinho aqui comigo nos vídeos que eu puder. E é isso, cara. É uma campanha heróica. A gente tem que botar na cabeça que o Botafogo já faz uma campanha heróica. O Botafogo tem tudo nas mãos para ganhar esse título. A gente tem que apoiar e seremos, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino. Obrigado, tamo junto sempre. Amanhã tem vídeo, 6 horas da manhã pré-jogo. Tem live, 8 da noite. Conto com a audiência de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Fogão, gosto mais de você do que de mim.